em nossos estúdios, né, já estamos com o Elton, né? O Elton Marcos, liderança comunitária. Vamos comentar, falar, bater um papo aqui sobre as principais demandas da população da Zona Sudeste. Elton, mais uma vez, bom dia, obrigado por estar aqui e aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Por mais essa vez estar por aqui com vocês. Hoje o Chico não está aqui, hoje está comemorando lá o Mar Novo Herdeiro dele. Com certeza. Estamos aqui querendo mostrar os problemas que temos na Zona Sudeste e o que foi feito que melhorou na região, né? Entre partes, mas melhorou pouca coisa, mas melhorou. Mais precisamente, qual comunidade você atua, Elton? Eu moro no Grupi, ali na região do Alto da Ressurreição, naquela parte. No loteamento acompanha mais de Carneiro. perto, certo. Isso, Mas aí cuida da região, mas né? o Onde Grande os braços Seu, alcançam. eu vivo no Grande Seu. Dia e noite ali a gente não para, né? E a gente vê a problemática que tem, porque apesar do Seu ser gigantesco, em relação ao aglomerado de bairros que é colado no outro, diferente de outras regiões, né? Você vê a Zona Sul, ela é grande, mas ela é muito esparsa, tem muito bairro separado um do outro. Já o Disseu não, o Disseu que divide uma rua. É verdade, você não sabe onde está a divisão ali. Você anda no Disseu... uma coisa só. Não, da avenida para cá é um, daqui para o outro lado é outro. É assim o Disseu, você não consegue separar ele como os outros bairros. E assim, hoje tem 2 SAADs, deu uma melhoradinha pouca, mas tem muito problema em que temos vários vereadores na região, ou que se dizem ser da região. Bem votados na região. Bem votados. Um dos maiores problemas que nós temos hoje no Grande Disseu é uma promessa do prefeito e do filho dele do asfaltamento do Disseu 2, de todo o Disseu 2, que foi divulgado em redes sociais, que foi divulgado na mídia, na TV, que foi divulgado em todos os lugares, em que eles lançaram um investimento de 8 milhões de reais para asfaltar todas as ruas do Disseu 2. Isso eu não estou mentindo, não é a história que me contaram, está aí na mídia para todo mundo ver. Asfaltaram 6 ruas e acabou, nunca mais. Nunca mais. A justificativa é que não tinha material, mas tem material para asfaltar em toda a Teresina. Mas não é possível que eles fizeram um anúncio desse sem o devido planejamento e a certeza de que tinha recurso para terminar. De acordo com o que foi informado, o prefeito autorizou, o filho do prefeito, que era o diretor na época, Pessoinha, autorizou a obra, tem recurso e não tem obra. Tiraram as máquinas do dia para a noite, a gente ainda foi algumas vezes lá conversar com eles prometeram de mandar as máquinas, mandaram as máquinas à tarde, quando foi no outro dia de manhã, as máquinas desapareceram. E o Disseu continua sem asfalto. E os moradores estão cobrando. Porque foi uma promessa que ele fez, foi divulgado em rede, e é histórico, o Disseu tem mais de 40 anos. E não, o Disseu 2 não está asfaltado. O Disseu 2 não tem um mercado, tem muito antigo, uma estrutura pequena, muito antiga, tem um projeto de uma obra que não saiu da gaveta ainda, só conversa, e quem sofre é a população. Resumidamente, o Disseu 1, né, tem uma infraestrutura muito boa, entre aspas, mas tem uma boa infraestrutura que quem mora no Disseu 1 praticamente não precisa vir ao centro da cidade porque tem de tudo, mas já o Disseu 2 já sofre com essa falta, né? De comércios pujantes, ruas principais asfaltadas, um comércio que realmente atenda a comunidade. Falta um pouco, né? A atenção em relação à estrutura dos 2 bairros, em relação a comércio, a avenida principal, quem não conhece, meus pais são comerciantes da avenida principal, era um centro fervoroso de comércio ali no Grande Disseu. Hoje em dia você não tem mais isso. O que você vê hoje na avenida principal do Grande Disseu é o abandono de muitos pontos comerciais, que fica aquele entra e sai, não se estabiliza comércio. Por quê? O valor financeiro do aluguel na região do Grande Disseu cresceu absurdamente. Você chega a pegar pontos pequenos lá de um valor exorbitante, que no jogo você conta pela metade do valor, mesmo tamanho de comércio. E o que levou a muitos pontos fecharem ali foi aquela faixa do ônibus passar exatamente onde os carros estacionavam. Então, eu acredito que ele desestimulou as pessoas a comprarem e a outros a fecharem suas lojas. Se bem que agora esse problema já foi solucionado, porque as faixas, se eu não estou enganado, foram retiradas. Né? Isso, temporariamente foram retiradas. Tem um determinado hora que não pode estacionar, mas é só cedinho da manhã e o finalzinho da tarde, se não me engano. Mas o comércio... E o trânsito não fica mais complicado, não? O transporte coletivo não sofre impedimentos? Não, até que não, porque a gente não tem ônibus. Não tem ônibus, não tem ônibus. Você fica na avenida daquela dali, você pode passar 1 hora ali, você vê passar 2, 3 ônibus no máximo na avenida daquela.
Uma avenida daquela que você via fila de ônibus passar, subir e descer. verdade. Eu nasci e me criei naquela região ali, eu sei como era. Devido ao aglomerado de bairros vizinhos, né? Isso que todos os ônibus tinham que passar ali. Na Então central. era a via de acesso ali. Você chegasse na Avenida Principal de Seu, você ia para Parecia uma qualquer parada lugar. final, né? Isso. Você ia para qualquer lugar da Avenida Principal de Seu, porque você tinha ônibus vindo de todo o bairro que vinha lá de cima. Entendeu? E hoje você não tem mais essa mesmo com mesmo os bairros, mesmo as linhas de ônibus, mas não tem ônibus mais respondendo à quantidade que a necessidade, que a população E as precisa. pessoas estão se transportando mais como? As que usavam transporte Em coletivo. Teresina, as pessoas aprenderam a viver sem ônibus. Porque foi um tempo que a pessoa tinha que trabalhar e ela tinha que arranjar o meio. E hoje, mesmo que volte às linhas de ônibus, as pessoas não vão voltar como era, não. Porque se você vê uma passagem de ônibus hoje no valor que é hoje, com certeza eles vão querer aumentar. E a pessoa já sabe ir de outro jeito, de outra forma. Não vai querer mais ir de ônibus de jeito nenhum. Hoje em dia você vê parada de ônibus, 2, 3 pessoas. 2, 3 pessoas, você vê ônibus. Eu vejo relato até de profissionais de motoristas, cobradores que andam com o carro batendo porque não tem passageiro. É porque digamos, antes era a chuva, né? Isso. Que incomoda, eu acredito que apesar de molhar, incomoda bem menos. Mas quem é que vai ficar debaixo, né, de um concreto num BRO desse? Não, A pessoa opta logo por um aplicativo. eu fico... Onde é que está a ciência de um gestor ir para Aureliano de Abreu ali, avenida, inaugurar uma parada de ônibus no meio de sol quente na Teresina dessa? Onde é que está a imaginação de um gestor desse trans sair lá da sua sala fria e ir inaugurar uma parada de ônibus que é um porte, no meio do nada, com coisa nenhuma, e o sol brilhando ali? Rachando. Pô, eu não teria coragem de sair da minha casa para fazer uma coisa daquela. É um crime. Tu já imaginou o cara 3 horas da tarde na parada daquela ali, ele morre. Uma criança, um idoso numa parada esperando o ônibus. Ele tem que esperar ali, porque se o ônibus não vê ninguém ali, o ônibus passa. Então ele tem que ficar no sol. É que nem esses pontos novos aí, né? Que seriam os pontos de integração, né? Eu digo um exemplo que tu tá dando aí, aqui no Buenos Aires. Os ônibus do Mocambinho vêm, né? Do Buenos Aires, enfim. Quer dizer, o cara fica ali no pé de um poste, num sol quente. Então, já que não está servindo para muita coisa, poderia servir menos. O ônibus poderia menos entrar no terminal ali para poder pegar o cara na sombra. Para proteger, pelo Para menos, da proteger do insolação. sol. Mas não, tá lá, só serve para o povo se vacinar. Se tu passar hoje no terminal Santa Isabel, que era um dos terminais que eu achava mais bonito, que ele era muito... A posição geográfica dele é muito maravilhosa. Onde é que fica isso, o Santa Isabel? Santa Isabel ele fica ali próximo... Naquela região onde era Carmão Santo ali, por trás ali. Se tu vê, a estação era linda. Hoje, se você passar, ela está destruída. O mato está mais alto que a própria estação. E até agora, essa área de leste, nem de fazer uma limpeza, a manutenção básica daquela estação, eles não fazem. As placas já estão destruídas, já estão no chão. E a intenção deles é destruir esses terminais. Que teriam porque, uma afinal utilidade de contas, gigantesca. eles têm que ter uma destinação. Ou derruba, né? Ou ativa, Isso. né? E a loca poderia ser aproveitada por causa da localização, para fazer pontos comerciais, agregar a estação a pontos comerciais para fazer fluir novamente aquele trânsito de pessoas naquele local. Mas gestores, eles não têm esse pensamento de querer fazer o bem à população. E o diálogo com as lideranças tem se aproximado mais? Hoje, nessa gestão, está meio a meio, porque se você não apoia, você não tem o que você quer na sua região. Tem a moeda política na mesa. Isso. Você chega hoje em uma SAAD, você chega hoje em uma partição do município, a primeira coisa que você é perguntado se é liderança, assim, se apoia quem? Aí se você disser que não o apoia, ele diz que vai fazer, mas é só para tu te alegrar, para tu ir embora, para tu sair da sala dele, entendeu? Você pode ter certeza que ele não vai. Hoje o problema da SAAD 2, a divisão das SAADs, foi uma coisa que ficou meio lá e meio cá. Melhorou um pouco na limpeza, mas em outras partes não teve melhoras. Eu até reclamo algumas vezes, não estou criticando, eu estou dando ideias. O superintendente da SAAD 2, você não vê ele nas comunidades. Você não vê ele de jeito nenhum nas comunidades. Não, o problema tem que vir falar com o superintendente, ele tem que ir onde está o problema. Se você aprender, você não vai ver um problema dentro de uma sala, não.
Você tem que ter a liberdade de andar, de ver, de Até para analisar o que até para acontece. ter uma dimensão, né, do que está realmente acontecendo. Isso. Você precisa ver em loco. É porque se você vai com um engenheiro, você vê a viabilidade daquela obra. Mesmo que seja pequeno, uma sarjeta, uma canaleta, uma passagem de água. Tenho certeza que tem condições de se fazer. Agora, você tendo uma sala, você não faz, não. O Grande Liceu está coberto de obras paradas. O próprio Mercado Renascença. Já roubaram os tapumes. Já roubaram o resto de Já era para material ter que sido tinha. entregue, né? Oxe, já é para ter sido entregue há bastante tempo. Agora só promessas. As empresas não querem assumir o problema. Não querem voltar a trabalhar, receber a obra. E está complicado. E quem fica prejudicado são os comerciantes que estão num local que não tem fluxo de venda. Estão na previsão Por conta do transtorno, as pessoas evitam ir lá. a distância do mercado é muito grande, entendeu? Do provisório. E outra coisa, comerciantes que foram realocados em pontos que não tem trânsito, movimento de jeito nenhum. E eles vão fazer o quê? Vão esperar até quando? O poder público municipal ele não está muito preocupado com a população, não. Preocupado com a política. Saber se ganha, mas do jeito que ele está indo aí não vai longe, não. Tá que nem as praças de musculação, parece que virou assim... As academias populares. As academias populares parece que virou uma bola de neve, porque onde tu chega são equipamentos roubados, né, incompletas, a comunidade pedindo para que seja reposto os equipamentos. É incrível o desinteresse da visão, que são coisas básicas, coisas simples que você pode fazer a manutenção do equipamento daquele, uma limpeza de uma praça. Você limpa uma praça, passa 60 dias o lixo ali acumulado. Quando ele vai coletar o lixo, já tem que limpar de novo, porque já está sujo. Entendeu? O desinteresse do mínimo que eles poderiam fazer, não estão fazendo. É o que acontece hoje em Teresina. Você pode andar Teresina de norte a sul, você vê problema. Ontem eu passei no Parque Puti, é triste ver. As ruas, o mato tomando de conta de onde se passaria o esgoto, e o esgoto tendo que tomar o asfalto. Você sabe que água e asfalto não se dão bem. É verdade. Aquilo vai acabar, aquele asfalto que foi feito com tanta Desgastar luta. com... Não vai e vem de carros, né? Com tanta luta que o próprio líder comunitário, o município, gastou naquela obra e vai ficar sendo destruído por causa de uma simples limpeza. Em Teresina, 7h51, tem gente ao telefone, vamos acompanhá-lo. Você, bom dia. 7h51, tem gente ao telefone, vamos acompanhá-lo. Você, bom dia. Bom dia, meu amigo Magela, meu amigo Eliezer entrevistado. Bom dia. Aqui quem fala é ele, o Arteno, líder comunitário da grande zona sudeste de Todos os Santos. O novo entrevistado está certo. Agora eu digo, pra que pegar umas latas velhas dessas? Ontem eu vinha vindo do trabalho, um ônibus velho do Jardim Europa, mais fumaça preta que não sei o quê. Uns ônibus velhos antigos, quem quer deixar de pegar um ônibus, meu querido? Pegar umas latas velhas daquelas, passar uma hora dentro do puru velho daquele, desculpa eu modo de falar, e pegar um aplicativo Moto Uber, que é R$7 aqui no centro, por causa de R$3 a mais. Eu mesmo vou deixar de pegar um Moto Uber, que é mais confortável, que as bichinhas nos tanques chegam, pra pegar uma porcaria daquela, num sol quente, riscar um ladrão roubar meu aparelho de celular. Você está corretíssimo. Os ônibus velhos daqui de Todos os Santos, tudo cai nos pedaços e nem parado, até as paradas aos pés de pau. Você está certíssimo. Tá certo? Mais Magela e ouvintes e Eliezer. Tem uma nova ouvinte, eu tirei ela de uma rádio, que ela tinha um radinho a pilha, todo dia desse radinho a pilha. Ela mora bem aí pertinho de você, na rua 24 de janeiro. Dona Maria Ferreira Castelo Branco Rocha, conhecida como a Mariola. A mulher que não enrola, só Deus e Nossa Senhora. Que ela foi candidata a vereador 7 vezes, Eliezer. Essa é boa. Merece receber um título de cidadã. É da família aí de Castelo Branco. Gente boa, está ouvindo vocês, Magela. É um ouvinte nova, eu tirei essa mulher do rádio de 50 anos. Vixe Maria, a mulher parece ter uns 70. Mande um alô pra Dona Mariola, a mulher que não enrola. Ah, engraçado que ela me falou ontem. Era elite comunitária lá da Estaca Zero. E lá estou fazendo um abaixo-assinado, o Eliezer e ouvinte. Pô, a história do ônibus, meu querido, você tocou no assunto do ônibus. Pedindo ônibus para aquela comunidade. Lá não tem ônibus. E é um povoado que tem umas 300 famílias, eu conheço lá. Não tem ônibus. E era fazendo abaixo-assinado, mas os moradores deram entrar na S-Trans. Resumindo,
O vereadorzinho Joaquim do Arroz, Joaquim Caldas, tá dizendo que foi ele. Se o ônibus não me chegou, não foi nem aprovado na S3. Ó, vereador, me desculpa dizer, quem tá pedindo um ônibus lá para estacar zero para Lagoinha é a dona Maria Ferreira Castelo Branco, conhecida como a Mariola, e os moradores. Mentira tem perna curta, vereador. Um abraço, tchau, bom dia. Obrigado então aí ao nosso querido Artênio, né? Eliezer. Obrigado também à dona Mariola pela audiência. É um prazer estar lhe recebendo aqui, fazendo parte desse grupo de ouvintes. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda e querendo ligar é 2106-9927. Isso, pode ligar. Vamos deixar aqui então, portanto, nosso entrevistado, Elton, respirar um pouquinho. Quero falar da Celp Energia e Engenharia, para você que quer economizar energia de verdade. E nesse calorão, né, tem um projeto de qualidade para suas placas solares. Veja aí. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celp Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @Celp Energia. Tá aí, Celp Energia e Engenharia, para você que quer economizar energia de verdade. Voltamos a conversar com o Elton Marcos, que é liderança aí na região sudeste de Teresina, e falando aqui, né, das demandas, né, falando aqui das necessidades, do que é atendido, do que não é atendido. Muito chá de cadeira por aí, ó? Muito. E assim, o que mais incomoda, no Disseu nós temos a média de 5 vereadores. Na SAAD, nas 2 SAAD, são 3 vereadores, mais outros que moram ou que dizem morar lá. Sobre o asfalto do Disseu, ninguém diz nada. Você não viu um vereador dizer uma palavra sobre o asfaltamento do Grande Disseu, do Disseu 2. E eles estão tendo coragem de sair por lá para conversar com o povo ainda? Eles não saem. Agora sim, eu queria dizer para a população do Grande Disseu, para quando chegasse um vereador desse, ele fosse esticar o braço para pegar na mão dele, ele segurasse, pegasse na mão dele e perguntasse. Diga assim, cadê o asfalto do Disseu 2? Por que você não diz nada? Por que você não luta por nós? Já que você disse é do Grande Disseu. Porque recurso tem, maquinário tem, matéria-prima tem. Porque em Teresina, todo lugar você vê fazendo asfalto. Só o Disseu 2 que não tem. Eu quero saber por quê. Sabe por isso que 5 vereadores na região não tem poder para trazer um asfalto que já está prometido com um recurso garantido. Só a falta de vontade de querer fazer. Você acredita em renovação desse quadro de vereadores na região do Disseu? Beleza, tirou minha pergunta. Mas vai lá, diga aí. Ele diga uma coisa, se o povo tiver consciência de analisar de verdade, seria muito bom termos uma renovação. E grande, né? E grande, porque o que nós temos aí, principalmente nessa gestão, porque você olha e anda por Teresina, o que você tem de obra em Teresina? A não ser alguns remendos em alguma coisa, uma pintura em outro local. Fora de Teresina não tem uma obra estruturante de resultado que seja benéfica para a população incompleta. Temos metade de uma obra, metade de outra. Telefone, né, Marcelo? Não, mas o Elton pode concluir. E ainda tem vereador que ainda vai dizer assim, a obra que o prefeito fez, se uma via tem 20 quilômetros, ele faz 5, ele vai inaugurar 5. E o restante, os 15, que a população vive na buraqueira, aquele restante, como é que fica? Complicado, né? Tem gente ao telefone, alô, bom dia. Muito bom dia, Magela e Eliezer. Saudação especial ao entrevistado. Ao Elton. Ao senhor Elton, sou Carlos Amorim. A distância da Câmara Municipal para o Disseu deve ser o quê? Uns 10 quilômetros? Mais ou menos isso. Questionamento aí, porque a saída, a descida da escada da Câmara Municipal para o ponto de ônibus deve ser o quê? 10 metros. Eivada de buracos, crateras, lixos, cambal, carro estacionado no ponto de ônibus. Eu sou um homem com deficiência visual. Sinto isso aí de forma
estarrecedora, é uma irresponsabilidade muito grande por parte do poder. O presidente desse poder é indigno, entendeu? Ele está me embromando há 6 meses com um documento que sumiu do departamento de coisa lá, da Câmara Municipal, departamento legislativo, sumiu dos autos de um processo, um documento, um ofício de uma promotora de justiça do Ministério Público. E ele, não, tá aqui, não sei o que, não caparam. Tiraram esse documento, roubaram, furtaram para favorecer alguém. Esse alguém que eu não sei. Eu gostaria que ele fosse o mínimo possível interessante para se sensibilizar, para mandar organizar aquele ponto de ônibus ali, que aquilo é uma excrescência, é uma imoralidade, é um verdadeiro cabaré, com a licença da palavra. Um abraço, Carlos Amorim. Obrigado, Carlos Amorim, pelas informações e pela participação. E continuamos conversando aqui, então, portanto, com o Elton. E aí entra a questão das pessoas com deficiência, né? Como se manifestou aí o Carlos Amorim, que acabam sofrendo até mais, né, nessas circunstâncias. O prefeito assinou, porque ele assina muito projeto, né? Muito projeto, a gente não vê a execução. Aquele projeto para asfaltar ruas para deficientes. No Disseu, não vi uma rua asfaltada para deficiente. Eu conheço vários deficientes. Com esse critério não foi atendido? Nem para as pessoas. As próprias ruas que foram prometidas, ele não está asfaltando. Imagine para os deficientes, que são uma ou outra rua. Que o respeito que ele poderia ter era cumprir com a palavra dele de asfaltar todo o Grande Disseu, como foi dito. E está lá o recurso, está lá o material, e não está sendo feito. 8 horas, 1 minuto, bom dia. Alô, você do telefone. Bom dia. Bom dia. Oi. Eu pediria ao moço que está aí, entrevistado aí, que nós moramos aqui. Eu moro na Vila Bandeirante, e ao lado do conjunto Vila Maria. Tem um aqui, o CRAI, já acabou, está terminando o mandato desse doutor Pessoa, que ele não vai eleito nem a presidente de associação de bairro. Está aqui servindo de ladrões aqui, levaram a ceia, levaram tudo. Ele vai estar fazendo essa coisa. Cadê os ônibus também? Isso é balela, para querer enganar. Eu vou votar no Silvio mesmo. Deus me livre de eu votar nesse moço aí, que eu tenho ele como cidadão. Mas como gestor, foi o pior do Piauí. Bom dia. Bom dia, então. Essa é a opinião do ouvinte. E complicado, né? Complicado, infelizmente, Alta, pelo que a gente vê, pela participação do nosso espectador e também pelos nossos ouvintes, há problemas em todas as regiões. A reclamação, ela é notória, digamos assim. Todos os setores que você vê, que seja de gestão do município, você vê reclamação por todos os lados. Não tem um setor que você diga, não, aqui está funcionando. Agora, o que eu não entendo, não criticando, mas, se o prefeito vai lá, assina, decreta, tem dinheiro, tem recurso, por que o subordinado não executa? É um problema. Muitas vezes são as burocracias e a relação com as empresas. As empresas, elas querem ter segurança de que vão receber determinado recurso para continuar a obra. É verdade. Poucas empresas têm capacidade de concluir uma obra com capital próprio e receber só ao final. Capacidade e coragem de correr o risco. Antigamente tinha, mas já foi-se o tempo. Então eles não querem correr esse risco. Botar o dinheiro dele Exatamente. no fogo, não, né? Então, se não for entrando parcela a parcela, etapa a etapa, é que nem você financiar, proporcional. É que nem você financiar uma obra pela Caixa. A Caixa libera, já levantou essa parte aí, tome a outra. Levantou, então agora finalize. Então, exatamente. Por aí, né? Tem gente ao telefone, alô, bom dia. Bom dia, Magela, bom dia, Eliésio, ouvintes. Bom dia, senhor Magela, Eliésio, ouvinte entrevistado. Lembrando, Eliésio, que eu me esqueci um ponto. A dona Mariola, Maria Ferreira Castelo Branco, é advogada, ela é presidente da Associação de Moradores lá da Estacazé, da Lagoinha. E ela é suplente de vereadora. É gente muito boa. E era líder comunitário também. Agora já faz parte aí, que aí o programa Comando Geral das lideranças, como eu expliquei para ela ontem, o novo entrevistado aí é do Grande Disseu, e ele falou uma coisa interessante. O Disseu 2 não tem
As ruas lá por trás ali do Carvalho, meu amigo, é um calçamento que eu vou te contar. Eu não tenho pavimentação asfáltica e o doutor, o filho do prefeito, tem a fábrica, é tubo, tem a matéria-prima, tem tudo. Quando eles querem fazer uma rua ali no instante, meu querido entrevistado, foi aprovado, foi no orçamento popular de 2015, aqui uma Rua São Raimundo. O filho do prefeito, o Pessoinha, ele foi aqui e prometeu, vou fazer a Rua São Raimundo. Essa rua já saiu não sei quantas mil vezes aí no comando geral. Eu acho que não tem ninguém lá no YouTube e não tem vereador que escute isso não. Tem que ter uma mudança assim. Aqueles vereadorzinhos que tem lá, tudinho tem dinheiro, são filho de papaizinho, não faz nada, não sabe nem onde é o grande de seu. Não sabe, tem vereador lá que não sabe nem onde é Todos os Santos. Nós pagamos o salário deles, eles têm que fiscalizar. É isso que tem que acontecer. Tem que ter uma mudança, tem que acabar as mãos, que tem sangue no olho. Até você pode ser um vereador, o LS pode ser um vereador, o Chico Gomes, o Artênio, o Magela. Basta o povo querer mudar. Se não prestar, só é vereador de 4 anos. É como inclusive diz, não ganha eleição mal do doutor Pessoa nem para presidente dos carroceiros. Agora eu vou votar no PT, eu vou mudar, agora eu vou votar agora é no 13. Um abraço, bom dia. Até Valeu então, obrigado pela participação. 8 horas mais 5 minutos. É o povo, né, Elton? É o povo se manifestando aí. Você vê que aí como que funciona a gestão. Uma empresa que presta serviço de oxigênio para os hospitais, ela está 5 meses sem receber. A prefeitura ainda tem a coragem de chegar e ir na justiça para obrigar o cara a continuar trabalhando sem receber. Tu acredita? Como existe uma coisa dessa? É de se admirar a audácia, a coragem que eles têm. Pô, se você não está recebendo, você tem direito de cobrar. Agora, não, tu pode me cobrar, mas tu vai ter que continuar oferecendo, porque eu só não sei quando é que eu vou te pagar. No dia que der certo, eu te pago. A área da saúde agora pediu uma suplementação, quase 148 milhões de reais, que serão remanejados de outras pastas para a Fundação Municipal de Saúde, exatamente para tentar amenizar essa situação. E um empréstimo também votado na casa de 8 milhões de reais para a Fundação, e assim esse tipo de imbróglio ser resolvido, né? Realmente a área da saúde é essencial. A maior parte do orçamento de Teresina, proporcionalmente, é para a área da saúde, até porque Teresina não atende só Teresina, e essas reclamações surgem. A gente espera que o serviço seja prestado com qualidade. O desafio é grande? Sim, sempre será. Sempre será. Socorrer as pessoas não é fácil. O custeio da saúde é alto, né? Mas que haja uma atenção para se evitar desmandos na pasta e não faltar o atendimento à população. E que o mais importante é que esses recursos, né, solicitados aí para a Fundação Municipal de Saúde, enfim, para a saúde no modo geral, ele seja usado principalmente, né, Elton, para a aquisição de insumos para os postos de saúde, que o cara chega não tem um remédio da pressão, chega não tem um remédio da diabetes, que é uma coisa comum e obrigatória se ter, né, para aquelas pessoas que sofrem desses males e principalmente num calorão que vem fazendo. Hoje em dia, o que você está vendo hoje, as pessoas se reclamando de dipirona. O médico já está se obrigando a passar uma receita para o paciente, tá aí, vai comprar. Porque não tem, ele sabe que não tem. Não adianta ele dizer para a pessoa ir procurar em farmácia pública que não vai ter. Então, se a pessoa quiser se manter viva, ela vai ter que dar um jeito de comprar medicamentos básicos, medicamentos de baixo valor comercial, que nem o mínimo a prefeitura está podendo fazer. Não está querendo fazer. Porque se tiver organização e boa vontade, faz. É só querer. 8 horas e 8 minutos. Elton, alguma coisa que nós não perguntamos? Um termo específico. Um termo específico que você gostaria aí de passar para a comunidade, de pedir, né, às autoridades aí para a sua região?
É uma coisa que eu cobro todos os dias e por onde eu Porque passo, o povo porque me se a gente pergunta. for analisar, aí tem segurança, tem educação, né, tem limpeza pública, tem muita coisa, mas uma coisa que a comunidade mais necessita nesse momento. Eu vou falar pelo povo do Grande Disseu, que eu ouço todos os dias pela mesma boca, a mesma cobrança. O asfalto do Disseu 2. Nós temos 5 vereadores, nós temos a promessa da obra, nós temos o início que foi iniciado, tem recurso. E eu peço para que cada morador do Disseu 2 seja consciente que são mais de 40 anos em que o Disseu vive naquele calçamento pé de jacaré. E a prefeitura prometeu, tem recurso, tem maquinário e tem material. Se ela não faz porque não quer, vamos nos unir, vamos cobrar. Hoje nós temos redes sociais, nós temos meios de se comunicar com tanta velocidade e expandir de tantas formas. Vamos cobrar o asfalto do Disseu 2. O Disseu 2 merece, o Disseu 2 precisa. Isso é uma história que tem muito grande. O Disseu 1 foi uma luta grande para conseguir asfaltar. Vamos lutar pelo Disseu 2. Não só eu, como todos os moradores. Isso é um direito nosso. Nós pagamos impostos. Nós temos o direito de ter uma rua mais bonita, uma rua mais limpa. A mulher poder sair para uma festa e não sair topando, né? Você sair um idoso e comprar um remédio na farmácia, já que ele não Principalmente um consegue. cadeirante, né? Você já imaginou? Uma ambulância não poder chegar até no lugar porque às vezes o calçamento está destruído, está com buraco, para não poder socorrer um paciente. Você poder um idoso cair por causa de um buraco na rua. Isso gera até custo para a própria saúde mesmo. Porque vai ter que chamar a ambulância, vai ter que levar para o médico, vai ter que ter consulta por causa de um asfalto. De uma via que poderia ser resolvido um problema rápido. Elton, e no que diz respeito à união das lideranças, agora pensando no pleito de 2024, nós escutamos aqui muitas expressões de insatisfação, de críticas aos atuais gestores e representantes. As lideranças que estão mais ativas nesse debate podem ser candidatas, estão trabalhando, quem sabe, um nome único para representar todas essas vozes, um nome que represente uma novidade na política? Com toda sinceridade, eu falando de dentro de mim, isso é muito difícil. Muito difícil. Porque na medida que vai se aproximando o pleito, as lideranças começam a se dispersar, cada um procurando o seu melhor lado, cada um procurando a sua melhor opção. Nós piauienses, nós temos um problema de vermos o problema e não irmos atrás de uma solução. Que é, se as cabeças unidas tivessem aquela boa vontade, aquela coragem de chegar, vamos encarar isso aqui, nós resolveríamos muita coisa, muito mais coisa. Porque isso é fato. Quando você vê chegar a próxima eleição, as lideranças começam. Antes todo mundo está unido. Mas na hora que começa a chegar, eu estou falando isso como liderança e eu respeito todas as lideranças. Hoje há um sentimento de união. União para lutar pelos benefícios. Isso, não, esse sentimento sempre houve. Agora, quando se fala em político A, B, C ou D, cada um tem o seu, né? Cada um tem sua opinião. Isso não enfraquece não a luta de vocês? Bastante. Principalmente chegando próximo. Chegando próximo ao pleito, começa a dispersar, começa a ir um para um lado, outro para o outro, isso desequilibra um pouco a força. Verdade. Mas na Zona Sudeste é uma zona admirável e eu admiro a todos os líderes da Zona Sudeste. Porque quando a gente quer uma coisa que vai ofender, que vai atingir a Zona Sudeste... Se quiserem realmente fazer as mudanças, elas acontecem, né? Nós somos admirados em toda a Teresina. É o bairro mais populoso do estado, né? E é uma zona que ela cresce bastante. Ainda tem, apesar de muita luta, de muita diversidade de partidos, de cada um com o seu lado, chega em momentos que a gente se junta para cobrar determinado problema que está acontecendo na região. Existem as causas maiores, né? Isso aí tem uma hora que chega que ninguém empata da gente correr atrás e cobrar e procurar solução, não. Isso aí pode ter certeza. Então queremos agradecer ao Elton, né, pela visita, pelo esse bate-papo. Esperamos nos encontrarmos aqui pelo Comando Geral sempre, trazendo informações da região Sudeste. Elton, uma ótima quinta-feira. Nosso muito obrigado pela sua participação, sua vinda aqui no nosso programa. Por nada.